Olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa live hoje. Sejam muito bem-vindos aqui no perfil da Easy Tramit. Vou me apresentar um pouco para vocês. Me chamo Lanara Natiele, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Maranhão e já tive dois intercâmbios, dois deles com bolsas. O primeiro deles foi nos Estados Unidos, pelo Ciências Sem Fronteiras, e o segundo deles foi na Espanha, tá? Na Universidade de Jaén. E daqui vou fazer agora o nosso convite para a convidada especial de hoje, que é a Júlia Brandão, que já participou de diversos intercâmbios no exterior e esperamos que essas informações com essa live de hoje ajudem vocês com seus planos futuros, tá ok? Então eu vou mandar o convite para a Júlia aqui, ela já está online. Vamos ali ver se ela aceita agora o nosso convite. Quero ver chuvas de coraçõezinhos, tá, gente? Oi, Lugi. Ludmira tá online aqui com a gente, uma amiga. Olá, Júlia. Bom, Olá, boa noite. Tudo ótimo, e você? estou bem também. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live e agradecemos desde já que você aceitou o nosso convite, tá ok? Agora vamos aproveitar ao máximo para ter bastante perguntas e que você informe as outras pessoas que estejam interessadas também nesses eventos do exterior possam também aproveitar da mesma coisa que você aproveitou, tá ok? Então vamos Beleza, começar, bora lá. Júlia. Quem é a Júlia? Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Júlia Brandão, eu sou estudante de Relações Internacionais aqui em São Paulo, numa faculdade privada que se chama FMU. Como eu falei, eu tenho 20 anos. Além disso, eu também tenho esse perfil aqui no Instagram para compartilhar com as pessoas um pouco das bolsas que eu já conquistei. Eu já viajei para 6 países e dentre esses eu viajei para 3 com bolsas que cobriram ou parte ou totalmente a minha viagem. Então aqui eu compartilho bolsas de estudo, dicas para pessoas que querem conseguir algo nesse tipo. E basicamente é isso que eu faço aqui. Tá ótimo. De qual cidade que você é mesmo? Cidade e estado que você mora? Ah, eu moro em São Paulo, São Paulo capital, São Paulo. E qual universidade também que você estuda? na FMU, Ah, é na uma faculdade FMU. privada. Tá, fala um pouco da sua vida acadêmica também, do seu curso, em qual período que você está e seus interesses dentro do curso que você tem, planos futuros também. Pode comentar um pouco com a gente. Claro, eu atualmente eu estou no quinto semestre de Relações Internacionais bom, alguns dos meus planos futuros que estão aí em planejamento desde agora, eu pretendo fazer o mestrado fora do país e é essencial que você tenha o planejamento bem antecipado para esse tipo de coisa. Bom, eu pretendo fazer o mestrado na área relacionada a relações internacionais. Ainda estou decidindo se eu vou querer direitos humanos ou algo relacionado à educação, mas ainda tem um tempinho aí para decidir. Tá certo, mas assim, a questão de país, você já tem um país que você queira realmente muito estudar lá ou também ainda está na dúvida? Não, na verdade, tem um país que eu sempre sonhei em estudar, que é a Holanda. Faz muito tempo que eu sonho em estudar na Holanda. Só que estamos abertos a possibilidades aí, né? Sempre, né? Com bolsa a gente tá indo. Verdade, verdade. Então, Júlia, vamos começar agora falar sobre o assunto mais importante da live, né? Os eventos no exterior que você participou. Eu, particularmente, estou muito curiosa. Então, quanto mais informações você puder passar para a gente, melhor. Então, vou fazer uma primeira pergunta. Comenta um pouco sobre esses eventos que você participou na Itália e na Alemanha. Então, vou começar pelo da Itália, porque foi o primeiro que eu fui. Inclusive, foi a primeira viagem internacional que eu já fiz na minha vida. Primeira viagem sozinha que eu já fui na vida. E esse evento, ele acontece todo mês de março, lá em Roma. É o International Careers Festival. É um evento que tem contemplado 4 projetos, que são para diferentes áreas. Então, se você é de jornalismo, direito, engenharia, qualquer uma das áreas vai ser importante para você.
E o projeto que eu participei é o modelo das Nações Unidas. Foi também o primeiro modelo das Nações Unidas que eu participei. Para quem não sabe o que é o MUN, basicamente é um evento onde os participantes eles interpretam e são delegados de países, representando esses países, tratando de diversos assuntos do cenário internacional, como se fossem esses países, como se fossem representantes desses países. E, bom, né, na Itália foi esse evento que eu fui. Foi muito importante para mim, porque foi o evento que abriu as portas para o restante das oportunidades que eu consegui, porque uma vez que eu consegui, eu soube que eu poderia conseguir mais. E o segundo evento que eu fui também foi o MUN, um modelo das Nações Unidas, só que na Alemanha. E dessa vez, ao invés do primeiro evento, eu tive todos os custos pagos pela organização. Então foi uma coisa ainda melhor do que tinha sido a primeira. Nesses dois eventos eu pude conhecer gente de todas as partes do mundo e foi uma experiência incrível, incrível. Que ótimo. Você teve algum planejamento prévio para participar desses eventos? Como você ficou sabendo desses tipos de eventos? Você mesma que foi buscar essas oportunidades ou algum amigo que comentou com você, você se interessou? Então, o planejamento prévio dessas oportunidades foi muito pesquisar bem antes, quando abria o processo seletivo, quais eram os documentos que eu precisava ter para participar desse processo seletivo, e em especial da Alemanha, eu precisava de cartas de recomendação. Então, eu precisava pedir para os professores isso antecipadamente. Então, eu tinha que saber quando eu poderia pedir, o tempo, também esperar o tempo para que eles elaborassem essa carta. E, além disso, além do planejamento, eu tive a indicação de uma amiga para esse evento da Alemanha, mas não somente indicações, eu também pesquisei bastante em alguns sites que eu posso indicar para vocês depois também. Você poderia fazer logo essas indicações, e estou muito curiosa também para saber que sites foram esses. Qual site que você considera mais acessível, que tenha mais informações completas para encontrar esses tipos de eventos? Bom, tem um post, inclusive, no Internacionalizou, falando sobre sites. Eu acredito que o mais acessível sejam posts, sites que tenham informações em português, porque assim todo mundo consegue verificar essas informações do modo mais fácil, na nossa língua mãe, né? E, bom, o site do meu coração é o Partiu Intercâmbio, querendo ou não, ele tem muitas boas informações. A Bruna Amaral, que é a dona do Partiu Intercâmbio, ela faz diversos vídeos, além de divulgar as oportunidades, ela também explica como funcionam alguns documentos, como carta de motivação, carta de recomendação, entre outras coisas. Então, eu acredito que o Partiu Intercâmbio é o site do coração. Verdade, eu também vou dizer que Paixão Intercâmbio é meu favorito também. Foi através dele que eu encontrei minha bolsa de estudos para a Espanha. Ai, E é muito maravilhoso, bom, né? tem informações muito completas mesmo. É incrível aquele site. É incrível. E não sei se eu já te perguntei, mas você comentou um pouco sobre o seu planejamento, né, para participar dos eventos. Se quiser comentar mais sobre isso, como é, o que o aluno deve pensar primeiramente, assim, não, agora eu quero participar de um evento no exterior, o que ele deve pensar primeiramente, como ele deve se organizar. Bom, basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital ou as informações específicas daquele evento que você quer participar. Porque isso é essencial. Sem o planejamento e sem você se preparar antes para esse evento, você talvez não consiga entregar tudo no tempo correto. Por exemplo, se aquele evento em específico tem uma data para envio, você tem que se planejar alguns meses antes, ou dependendo de qual processo você participar, até um ano antes, de vez em quando. Então, você tem que ter um planejamento no calendário certinho. E nessa semana, eu vou trabalhar no quê? Eu posso trabalhar em desenvolver a carta de motivação. Como eu posso fazer essa carta de motivação um documento bom, que seja, que mostre para as pessoas que eu mereço aquela bolsa de estudos. Então, o planejamento, anotar tudo no calendário, dividindo as semanas certinhas para cada coisa é essencial para que
tudo dê certo no final. E você entregue no prazo correto, que é muito importante, que não adianta fazer tudo e você não entregar no prazo correto, né? Certo, certo. E o que mais te motiva a participar desse tipo de evento no exterior? Ai, é tanta coisa que me motiva, mas eu acho que a principal é a troca que você tem com as pessoas. É incrível você poder conhecer outras culturas, conhecer pessoas de outros países, às vezes de países que você nem imaginava que conhecia. Tem uma menina que eu conheci de um país que chamava Suazilândia. Eu nunca tinha ouvido falar desse país. Então, eu acredito que essa troca entre culturas, você aprender outros idiomas, é incrível. Eu acho que isso é a minha maior motivação. Ótimo, ótimo. Agora eu queria saber um pouco mais a fundo, digamos assim, sobre o evento que você participou na Itália, o primeiro evento. Fala assim, quais foram as experiências mais marcantes para você durante a participação desses eventos, se foi conhecer as pessoas, se foi conhecer a cidade, como era se foi o clima, se você alguma coisa a ver com neve, tipo, primeira vez que eu vi neve em tal evento, em tal país. Comenta sobre isso um pouco. Ah, para mim, a experiência mais chocante foi. Eu nunca tinha participado de nada que eu tivesse que falar inglês o dia todo. Ou eu nunca tinha ido para fora. Então, eu não tinha essa experiência de estar imergida o tempo inteiro em outra língua. Então, para mim, foi chocante. Eu lembro que no primeiro dia do evento, eu passei o dia inteiro falando inglês e no final do dia eu tava morrendo de dor de cabeça. Morrendo, porque aquilo não tava acostumada com aquilo. Então, para mim, isso foi bastante chocante. E aí, naquele momento, eu soube a importância que o inglês teve para mim, né? Que eu ter estudado isso antes e saber tudo aquilo fez eu conseguir ir naquele evento e me comunicar com diversas pessoas e participar daquilo. Além disso, você tinha perguntado o que mais? Assim, sobre a questão da cultura, se teve algum país mesmo que você participou de alguma experiência mesmo bem marcante, fora o idioma, assim, encontrou alguma pessoa que te ajudou em alguma outra coisa no momento, tipo networking, alguma coisa mesmo Ah, mais sim, marcante. sim. Eu conheci também Eu tenho um amigo até hoje, né? É um sudanês. Uhum. Eu lembro que eu conheci ele no ponto de ônibus indo pro evento. E ele é meu amigo até hoje. E ele já me mandou diversas oportunidades para ir para fora também, algumas bolsas que eu tentei e não consegui, né? Que é importante você falar que você também não consegue as bolsas, né? Acontece, É né, gente? importante falar mesmo, E porque antes de vir a aprovação, tem várias, né, reprovações. Isso várias tentativas e acontece. vários não. Várias tentativas, vários não, até a gente chegar ao nosso sim, né? O mais importante. Exatamente. Aí esse meu amigo do Sudão, atualmente ele tá na Inglaterra fazendo mestrado. E como eu também quero fazer mestrado fora, ele me dá muitas dicas sobre os programas que tem lá. Então, essa parte do networking é essencial. Além disso, eu também conheci uma brasileira nesse evento. E até hoje eu tenho contato com ela também. Ela me manda diversas oportunidades, eu converso com ela. Hoje ela é minha amiga, né? Então, essa parte de networking é incrível mesmo. Eu acho muito importante comentar a questão de networking mesmo, que daí são, como você falou, eu acho importante, porque as pessoas depois, no futuro próximo, podem te ajudar a encontrar o seu mestrado dos sonhos, ou a sua bolsa dos sonhos, essas, né, pessoas assim que Exatamente. passaram, mas vocês continuam amigos, continuam trocando informações. Isso é muito interessante saber também. Gente, vocês podem fazer mais perguntas aí, eu estou fazendo muitas perguntas aqui, mas podem colocar no comentário aqui algumas perguntas que vocês tenham interesse de saber sobre a experiência da Júlia. E ao final, 20 minutos eu vou separar para só responder as perguntas que vocês podem fazer, tá ok? Isso aí, A próxima gente. pergunta. Assim, maior desafio, será que eu perguntaria isso? Porque eu acho que você já comentou, seria a questão do inglês, né, do idioma? Ou teria algum outro desafio que você acha mais importante comentar? Não, qual? Na Alemanha, Não, eu passei por acredito. isso, senti muito a dificuldade de me acostumar ou algo assim. Bom, na verdade, o meu maior desafio, não, mas uma coisa que eu tive muito medo na Alemanha é a coisa da cor, né? A gente sempre
sabe algumas coisas da Alemanha durante a nossa vida escolar inteira, né? Sobre o que aconteceu nos períodos anteriores e muito sobre o racismo que acontecia em alguns estados da Alemanha ainda acontece. Então, uma coisa que eu tinha muito receio era se eu sofreria alguma coisa desse tipo lá na Alemanha. Só que isso foi antes do processo seletivo e antes de eu ser aprovada. Porque quando eu fui aprovada, o evento fez alguns workshops. E nesses workshops, eles trataram exatamente disso. Parecia que eles tinham lido a minha mente e trataram sobre quais eram as inseguranças dos bolsistas em irem para a Alemanha. E a maioria dos bolsistas que eles escolheram eram negros. Então, uma coisa que foi essencial foi esse workshop. E eu achei incrível essa iniciativa deles de ter tido esse workshop antes, falando sobre as nossas inseguranças e trazendo como era a cidade, como seria o clima e tudo que seria o evento. Isso é interessante, que mostra até o interesse dos próprios organizadores do evento em saber essa experiência da pessoa que está lá, internacional, de outro país, se vai realmente se satisfazer ou se vai ter algum medo ou ansiedade em questão ao evento, né? Isso é bem importante mesmo. Eu achei interessante, eu nunca tinha participado de algum workshop parecido. Sim, No eu achei máximo, muito diferente. é muito diferente mesmo. Eu agora, no futuro, quem sabe, vou procurar workshops parecidos e participar. É aí, ó. Bom é Sim, ó, já tô com uma ideia já, viu? Já tô pegando já algumas das suas dicas e já anotando aqui ao lado. Próxima pergunta, vamos lá, vamos continuar, porque eu tô achando muito interessante o nosso papo. É, por exemplo, você tem a questão do idioma mesmo, do inglês. Você achou que somente sabendo inglês seria suficiente para você se comunicar ou interagir com as pessoas lá? Ou você também teve que estudar previamente o idioma do país, por exemplo, o alemão ou o italiano, se você conseguiu dessa Não, forma? lá pelo menos nesses dois eventos que eu participei, o inglês foi o idioma utilizado porque era o idioma oficial dos dois eventos. Então, mesmo que estivéssemos na Itália e na Alemanha, o idioma que todos os participantes teriam que falar era o inglês. Mas conversando com alguns italianos e alemães, às vezes a gente acaba aprendendo um pouquinho naquele momento, algumas palavras tipo por favor, obrigada, olá. Eu acho que eu nem lembro algumas palavras dessas, mas na hora a gente aprende, né? A gente aprende, na verdade. Eu já comecei a estudar alemão, mas já estou meio que arrependendo já da ideia. Mas vou Ai, continuar meu Deus, é tentando. muito Alemão difícil, né? é muito difícil falar alemão, mas eu acho que eu considero um idioma essencial, assim, para quem tem pretensão de estudar na Alemanha. Eu tenho pretensão de estudar na Alemanha, por que não? Para poder morar no país, né? E somente o inglês, às vezes, deixa a gente meio perdido. Sim. Abre muitas Ah, portas, né? Você saber mais línguas, assim, além do inglês, né? O espanhol também é essencial. é essencial, exato. Agora fala mais sobre as cidades onde você ficou, a vida social, o clima, a comida. Bom, eu vou começar pela Itália também. Gente, a comida italiana é o ponto principal, né? Porque não tem como não comentar da comida italiana. As massas, gelatos, aquelas. Roma é maravilhosa, não tem como não comentar, né? Uhum, pode E, comentar. bom, o, o clima da cidade, quando eu fui, ele tava frio, mas não chegava a nevar ou algo desse tipo. Então, basicamente, tava de uns 5 graus para baixo, só que era uma coisa que eu também não estava acostumada, porque nunca tinha ido para fora. Aqui no Brasil a gente não enfrenta temperaturas tão baixas, né? Então, acabou que foi um frio que eu nunca tinha passado antes. E essa questão do clima, acabei levando menos roupas do que o necessário, inclusive, né? Acontece também. Mas aí comprei algumas coisas para me agasalhar por lá também. A cultura italiana, eu não pude tanto vivenciar a cultura italiana, porque o evento ele foi um pouco rápido. Então, por ser um intercâmbio curto, essa parte é a parte triste, né?
Porque você, quando acaba aqueles 7 dias, que foi o tempo que eu fiquei lá, você sente vontade de ficar mais, sente vontade de vivenciar aquilo por mais tempo. E esse é a parte negativa do intercâmbio curto. Porque ele é curto, de fato, você não vivencia tudo aquilo que você pretendia vivenciar, né? E na Alemanha, foi muito próximo o evento do outro, né? Então o clima estava muito parecido com o da Itália. E o clima da cidade que eu fui, em particular, era muito aconchegante. Eu pude vivenciar mais a cultura dali, porque eu fiquei hospedada na casa de uma alemã. Então, isso mudou toda a minha experiência do que havia sido na Itália. Quando eu fui para a Itália, eu fiquei em hotel e depois em hostel também. E lá eu fiquei na casa de uma alemã, então eu estava vivenciando o que ela vivenciava todos os dias também. E lá era muito parecido com Amsterdã, que eu fui conhecer esse ano. Lá tinha uma cultura muito de andar de bicicleta, assim como Amsterdã, eles têm mais bicicletas do que carros. Além disso, eles eram uma cidade super vegana. Uma coisa que eu nunca tinha visto antes era naquela cidade, eles não tinham opção para quem era vegano, eles tinham opção para quem comia carne. Então, é uma coisa que eu achei super incrível, que eu nunca tinha visto antes. E eu me apaixonei por aquela cidade. Assim, a Alemanha ali, naquele momento, tomou no coração. Mas basicamente são essas coisas. Sim, muito boa Muito essa bom, muito boa experiência. E pelo experiência. visto, eu acho E que você pelo visto, aproveitou eu acho que bastante você a questão da aproveitou bastante a comida, questão hein? da comida, hein? A questão da comida é essencial, né? Número um. Sempre, sempre. Sempre, Número sempre. um. Número um. Ok, então E agora eu então, tô tendo um agora pouco eu tô mais tendo um pouco dúvidas mais sobre a questão da dúvidas sobre bolsa a de questão da estudo. bolsa Vamos de falar estudo. mais Vamos sobre falar mais sobre especificamente o especificamente que, o que a bolsa de o estudo que a que tudo bolsa de estudo recebeu, que tudo ela, recebeu, ela cobria, ela né? cobria, né? Bom, elas cobriam coisas diferentes. A da Itália, primeiramente, ela cobria a minha alimentação, a minha participação no evento, que o evento tinha uma taxa de participação, porque esse evento ele não aceita apenas bolsistas, ele aceita também pessoas que pagam para ir para o evento, né? Então, cobria a minha taxa de participação, a alimentação e a minha hospedagem. Já o evento da Alemanha, ele cobriu tudo. Ele cobriu as minhas passagens aéreas, a minha alimentação, a minha hospedagem, que no caso eu fiquei hospedada na casa de uma alemã. Ele cobriu tudo. Não tinha nada que ele não cobria. Até mesmo eu fiquei na casa dessa alemã e às vezes eu ia no supermercado. E o evento tinha dado dinheiro para eu ir no supermercado. Então, literalmente tudo. Uhum, muito bom. Eu gostei. Muito bom. Eu Poderia gostei. falar o nome Poderia específico da falar o bolsa nome para eu procurar específico depois da na bolsa internet? para procurar depois na internet? Sim, o da Alemanha, ele se chama Mui Mun. É Munster É isso. Muimun. É o Munster University Model United Nations, que é o modelo das Nações Unidas da Universidade de Munster. Sim, sim. Sim, E o sim. da E o Itália, qual o da nome Itália, mesmo qual o da, nome da mesmo bolsa? da bolsa? É o International Careers Festival, Festival Internacional de Carreiras. E aí ele tem diversos projetos dentro dele. Gente, quem tiver mais Gente, curiosidade, se esses tiver nomes mais bem curiosidade, esses estranhos, nomes vai bem no estranhos, perfil do vai no Internacionalizou, que perfil do ela tem os Internacionalizou, que posts ela tem os específicos das posts bolsas, viu? específicos das bolsas, Vocês viu? podem olhar Vocês lá e podem depois olhar procurar lá e depois pesquisar. procurar pesquisar. Exatamente, lá está especificadinho quem pode se inscrever, quando abre as inscrições, como que é cada etapa do processo seletivo, basicamente para ajudar quem quer também conseguir essa bolsa, né? Que é o objetivo do meu Instagram, principalmente. Exatamente, o Exatamente, objetivo o objetivo da nossa live da hoje nossa também, live hoje especificamente também, ajudar quem especificamente quer ajudar quem quer aproveitar o máximo de aproveitar experiências o no máximo de exterior. experiências no exterior. E vamos Exatamente. lá. Vamos lá. Próxima Próxima pergunta. Você teve que tirar pergunta. algum Você teve que visto tirar para ir para algum esses países? visto Eu para ir acho para que esses não, né? países? Eu acho que Como não, são né? eventos Como são curtos, eu acho que eventos não é curtos, eu acho necessário. que não é necessário. Então, para esses eventos eu não precisei tirar nenhum visto, porque para ir para a Europa é uma coisa muito boa, né? Você pode ficar até 90 dias, dependendo do motivo da sua visita. E no caso de eventos que você ganha, você pode ir de graça. Você só tem que ir de graça sem tirar nenhum visto, no caso, né? Você só tem que comprovar que você tem os euros suficientes para passar aquele período
e seguro de vida, que é a única coisa obrigatória para você ir para a Europa e conseguir o visto lá na entrada mesmo. Certo, muito bom. Muito bom. E o da E Alemanha o da também, da mesma Alemanha forma? também é da mesma forma? Da mesma forma, foi exatamente igual. Muito bom. Muito bom. É questão agora Questão agora de idiomas ainda. Questão idiomas de ainda. Questão aprimorar o de idioma. Se a pessoa aprimorar o ainda idioma. Se a tem pessoa a ainda dúvida tem assim, não vou tem a para esse dúvida tipo assim, de não vou para evento esse porque tipo de tem que ter a evento porque questão tem do que ter a inglês. Eu não questão do sei o inglês. inglês. O Eu que não sei o você inglês. O que você daria de dica para essa daria de pessoa dica para essa para pessoa aprimorar para aprimorar seus conhecimentos? seus conhecimentos? Bom, eu acredito que a dica principal, eu sempre falo para as pessoas que me conhecem, é que você tem que entrar no idioma, deixar o idioma entrar no seu dia a dia, de todas as formas possíveis. Então, se você está ouvindo música, tenta começar a ouvir músicas naquele idioma. Se for o inglês, começa a ouvir mais música em inglês. Eu sei que essa é uma dica que basicamente todo mundo dá, mas é real mesmo. Quando você começa a ouvir mais músicas em inglês, se você também procurar a letra daquela música, começar a ler ela, entender o significado junto com a tradução. Além disso, coisas simples como, por exemplo, mudar as configurações do seu celular. Então, deixa filmes, séries, músicas, podcasts que são muito importantes e muito bons, que hoje em dia estão crescendo cada vez mais. Então, deixe entrar no seu dia a dia de forma simples, que ao longo do tempo você vai aprimorando. E é essencial também que você estude pelo menos um pouquinho, uns 15 minutos, deixa reservado, tempinho por dia, porque assim você não esquece as coisas que você está estudando. Porque se você deixa. É normal, se você está estudando uma coisa e você deixa aquilo esquecido por uma semana, quando você vai voltar a ler aquilo, você não vai lembrar. Então, se você praticar o inglês nem que seja lendo uma frase, ouvindo um áudio todos os dias um pouquinho, você não vai esquecer e vai aprimorar ainda mais. Muito boas dicas. Muito Eu, boas inclusive, dicas. uso Eu, inclusive, uso essa essa que que você você comentou de mudar a comentou de configuração mudar do a celular. Eu configuração já do mudei celular. todas Eu as já mudei configurações. todas as Não só do configurações. celular, do Não só do celular, notebook do também. notebook Aí, às também. vezes, vou assistir a Aí, às vezes, vou série assistir a eu série coloco e a série logo em coloco logo inglês. em inglês. Legenda eu coloco em Legenda eu inglês coloco em também. Às inglês vezes, também. Às sem vezes, legenda eu sem coloco. legenda eu E coloco. assisto e E sem problema. assisto e sem E eu problema. realmente E eu considero realmente muito bom. considero muito Aprimoro bom. mesmo o idioma. Aprimoro mesmo o idioma. Nossa, eu adoro. Atualmente eu tô avançando aqui no meu espanhol, então tá tudo em espanhol. Configuração do celular, tô ouvindo podcast em espanhol, as músicas agora só em espanhol. Sim. Agora a questão Agora a de questão aprimorar o de idioma já aprimorar o idioma comentamos. já Por exemplo, comentamos. Por para exemplo, ganhar essa bolsa, para ganhar você essa tem que ter bolsa, algum teste você de tem que ter algum proficiência para teste de comprovar que proficiência você para comprovar que realmente sabe o você inglês realmente ou não é sabe o preciso inglês ou não esse é preciso esse teste teste proficiente? proficiente. Bom, no processo da Itália, eles pediam algum certificado de que você sabia o inglês de forma avançada. Só que eles não pediam testes muito renomados, como, por exemplo, o TOEFL ou o IELTS, né? Que são testes caros, que acontecem em tempos específicos do ano. Eles pediam um teste que comprovasse isso. Então, ele podia ser dado, por exemplo, pela escola de inglês que você fez o seu curso, ou algum professor da faculdade que já te ouviu falando e sabe que você sabe se comunicar. Então, eles pediam uma confirmação que fosse simples, só que fosse correta, que a pessoa soubesse o inglês, porque se ela não souber, quem vai sofrer, querendo ou não, é a pessoa lá. Entendi. E Como seria essa comprovação com o professor? essa eu nunca tinha ouvido falar. O professor, Você faz uma ele carta, faz, e você bota faz para uma o carta professor e bota para o professor assinar. Como funciona? assinar. Como funciona? Bom, basicamente é uma declaração que atesta que em algumas atividades da sua faculdade ou da sua escola, que às vezes também tem isso, que atesta que você elaborou algumas atividades em inglês, apresentou seminários em inglês, e isso comprova que você consegue dominar a língua e consegue compreender as outras pessoas. E aí isso é assinado pelo professor e também pela direção da escola ou a coordenação do curso da faculdade. Ótimo, essa é uma Que vai ficar aí para vai ficar aí para Não vocês. tinha Eu ouvido falar não tinha ouvido de falar comprovação. de comprovação. Mas vocês podem usar, porque às Podem vezes usar, esses porque às testes de vezes idioma esses são testes muito de caros, idioma né? são muito Passam caros, de né? Passam de $200, $200 e o dólar tá lá e em o cima, dólar tá cada lá vez em mais cima, cada complicado vez fazer esse mais tipo de complicado teste. fazer esse tipo de teste.
Cada vez mais caro, né? Dólar lá em cima e subindo. E subindo. Isso vindo. Verdade. E agora, Verdade. E do agora, ambiente falando ainda do ambiente acadêmico, por exemplo, por eu não exemplo, sou uma eu não aluna sou uma muito aluna boa, não muito tenho aquelas boa, não notas tenho aquelas notas incríveis, mil incríveis, trabalhos mil voluntários e trabalhos voluntários, publicações no publicações currículo. no currículo. Você acha Você que acha esse tipo de que pessoa esse teria tipo alguma de chance pessoa de teria alguma ganhar chance essa de bolsa de ganhar essa estudo bolsa de estudo ou não? ou não? Bom, Como foi com você você? Que você precisa Como foi podia com falar pensar. você? Que também você podia falar também sobre a questão do sobre seu a questão currículo, do seu que currículo, você julgou ser Posso você julgou sim. ser mais importância, digamos assim. importância, digamos assim. Claro, claro. Bom, é importante falar que quanto mais coisas você faz, quanto mais projetos você se engaja, atividades extracurriculares, mais bem vista pela pessoa que vai estar avaliando a bolsa você vai ser. Então, querendo ou não, se você participar de projetos, isso vai ser bem visto. Mas isso não quer dizer que você não possa aplicar para a bolsa, mesmo que você não tenha algum projeto, né? Você pode aplicar para essas bolsas, mas ao mesmo tempo que você está aplicando, começa a pensar: será que não seria bom eu me engajar em algum projeto voluntário que seria bom para mim, que eu me identifico? Se você se identificar com a causa animal, educação, qualquer coisa. Será que não seria bom? Seria bom para o currículo. E isso faz muita diferença. E no meu caso, desde os 16 anos, eu participo de trabalhos voluntários em ONGs relacionadas à educação, que foi a área que eu percebi que eu tenho mais afinidade. E ao longo do tempo eu fui participando de diversos projetos. Fui professora de inglês para uma escola uma ONG, né? Fui professora voluntária. Hoje ajudei a organizar eventos para alunos de relações internacionais, tudo isso relacionado à área da educação. Então, isso fez a maior diferença quando eu fui ser avaliada nesses processos seletivos. Muito bom. Você daria alguma dica Você para essas daria pessoas alguma que dica querem para as ganhar pessoas esse que tipo de querem bolsa no ganhar esse tipo de futuro? bolsa no futuro? Sim. Bom, basicamente, a primeira dica, como eu falei anteriormente, é planejamento e pesquisa. Bastante sobre as bolsas que você tem interesse. Mas não só pesquisa de qualquer forma. Primeiro, estabelece um objetivo. Analise sua rotina. Você tem capacidade de passar quanto tempo fora? Você tem capacidade de passar um mês, um ano, uma semana só? Então, a partir do momento que você estabelece esse objetivo, você começa a procurar bolsas que atendem a esse objetivo. Se você quer uma semana, você pode procurar eventos e cursos no exterior. E aí, dessa forma, você começa a pesquisar mais sobre esses cursos, o que eles pedem para ser bolsista, quais são os documentos que eles pedem, qual é o prazo de inscrição, quando eles abrem as inscrições. Então, a pesquisa, o planejamento e definir o seu objetivo é essencial para a busca de oportunidades no exterior. Ótimo. Gente, Ótimo. por favor, anotem Por essas favor, dicas, são anotem muito essas dicas, são importantes. muito importantes. Podem São ser Podem essenciais. ser aposta para o seu para o seu evento futuro curto evento curto na Europa. na Europa. Exatamente. É muito importante mesmo. Querendo ou não, planejamento, pesquisa. Júlia, vamos falar agora Júlia, sobre vamos falar agora viagens sobre de viagens de mochilão, né? Se é que mochilão, você né? Se é que fez. você Eu acho que fez. fez, Eu né? acho Claro. que fez, né? Claro. Você viajou, fez algum mochilão, em Fez quais algum mochilão cidades e você quais visitou? cidades você visitou? Bom, eu fiz viagens e mochilão, não muito relacionado às viagens que eu fiz para a Bolsa. Na realidade, em março desse ano, eu fui para a Itália, né, participar novamente desse evento que eu ganhei bolsa. Esse ano eu consegui ganhar a bolsa novamente. Só que antes do evento acontecer, eu tinha me planejado para conhecer alguns países. Eu tinha me planejado para ir para a Holanda, para a França, passar na Itália e depois ir para Portugal. Quando eu já estava no meu caminho, eu já tinha passado pela Holanda e estava na França, o evento me avisou que ele tinha sido cancelado. Então, eu já estava lá, já estava no meio de tudo, então eu acabei tendo que mudar os meus planos.
Eu estava com a minha mãe, com a amiga dela. Então a gente acabou passando pela Itália, que seria o local do evento. Só que ao invés de ficar todos os dias que a gente tinha planejado, a gente ficou apenas 2. E fomos para Portugal e passamos lá uma semana. Só que a gente não tinha planejado nada disso. Então a gente comprou a passagem para ir na sexta-feira às 10 horas, para ir no sábado às 4 da manhã. Chegamos no aeroporto de Portugal, sem local para dormir, sem hotel comprado. Mas deu certo. No final deu tudo certo. Sim. Sim. Que bom, é interessante Bom, é interessante a questão das viagens, mas você comentou sobre o porquê que esse evento foi porquê que esse evento foi cancelado, cancelado, assim, do nada. Então, o evento ele foi cancelado porque lá na Itália, né, como vocês devem saber, em março estava ocorrendo o pico do coronavírus na Itália e seria imprudente da organização do evento convidar estudantes do mundo todo para se juntar na cidade que estava sendo o pico do coronavírus naquele momento. Então, eles decidiram cancelar o evento. Não cancelar, eles decidiram adiar o evento. Ele ainda vai acontecer esse ano, em outra data. Só que naquele momento não tinha como acontecer. E também foi uma decisão muito boa do evento, porque não tinha como acontecer, né? Tanto pelo medo das pessoas, tanto pelo perigo de se conectar mesmo, né? As pessoas, como elas iam conversar sabendo que tinha o perigo do corona naquele momento? É verdade, a questão do É corona verdade, a mesmo questão do corona atrapalhou o mesmo plano de atrapalhou o plano de muitas pessoas mesmo. muitas pessoas Inclusive mesmo. inclusive Os meus planos, né, que eu tinha. Ai, é muito triste. Atrapalhou muito. É triste, É triste. triste. Aí a questão mesmo Aí de a questão mesmo como de você como conseguiu você conseguiu sair daquela situação. sair daquela Os situação. voos não Os estavam voos não estavam cancelando. cancelando. Como é que foi? Como Eu é acho que que, deve como ter é que sido foi? Eu muito acho que deve ter sido complicado, muito né? complicado, né? Foi muito complicado, porque Uhum. foi muito do nada. Eu não estava esperando que a viagem ia ser alterada dessa forma. São os Sim. imprevistos e os perrengues das viagens, né? Acontece sempre, gente. Estejam preparados. Não pode falar. O presidente, ele tinha declarado que o país ia fechar e eu saí um dia antes do país fechar. Então, os voos estavam acabando e aumentando de preço. Então, eu tinha que ser rápida, por isso que eu acabei falando que eu adquiri na noite para ir às 4 horas da manhã. Eu mal dormi naquele dia, porque a gente tinha que arrumar as coisas para ir para o aeroporto. O aeroporto é um pouco afastado da cidade de Roma, né? Existem 2 aeroportos, mas nenhum deles fica de fato em Roma. E então foi uma correria, os voos aumentando, as pessoas querendo ir embora. Mas no final, deu tudo certo. Ufa. Ufa, que bom. Ufa, Nossa, que bom, eu senti o seu sufoco aqui na minha pele. na minha tela. Exatamente, foi difícil. Difícil. E qual era o nome da E qual era o nome da bolsa bolsa que que você você tinha tinha ganhado e foi cancelada, a mas questão da a bolsa questão em si, da você ainda bolsa tem em si, você ainda tem garantida mesmo mesmo o evento sendo adiado? sendo adiado? A bolsa que eu ganhei foi do International Careers Festival. E ainda tenho ela garantida. Só que eu não tenho certeza se eu poderei ir, por conta do planejamento financeiro e também de casar as minhas férias do trabalho com o evento, não seria possível mais. Mas ainda tá garantida lá, né? Agora é ver quando esse evento vai Então, no caso, acontecer. essa A seria segunda vez que você a vai ganhar segunda essa vez que mesma você bolsa, ganhar essa mesma bolsa aí. Isso, exatamente. Ai, que bom. Isso agrega ainda mais no currículo, né? Ganhar duas Ganhar duas vezes a do bolsa do evento. mesmo evento. Eu não sei se eu teria essa Eu não sorte. sei se eu teria essa sorte. Eu espero que eu continue tendo essa sorte. E planejamento, né, gente? Sim, gente, planejamento, Sim, claro, planejamento, tem que ter claro, bastante. tem que ter bastante. Falando ainda sobre as Falando viagens, ainda sobre as qual viagens, principalmente qual transporte você transporte utilizava na você questão de utilizava na viagens questão de viagens curtas ou até da curtas questão do ou até mochilão da questão do mesmo, que mochilão era mesmo, que ônibus era ou ônibus aplicativo de ou viagens aplicativo de compartilhada, viagens como é que é? compartilhada, como é que é? Eu nunca fui muito adepta de aplicativos de viagem compartilhada, porque eu tenho medo, ainda mais mulher viajando sozinha, com as coisas, eu nunca tive coragem de usar assim. Mas nessa viagem eu viajei de avião, ônibus também, eu saí
da Holanda para a França de ônibus, mas dessa vez eu fui com a companhia de baixo custo, né? Que foi a Flixbus. Ryan, né? Eu nunca tinha andado. Flixbus. A Flixbus. Flixbus. Essa, no caso, é do Essa, no caso, é ônibus, do de ônibus, né? Sim, a de ônibus. E além disso, também utilizei de avião, de low cost, né? De baixo custo, que foi a Ryanair. Nunca tinha andado também. A EasyJet também nunca tinha andado. E elas são ótimas opções, né? São mais baratas. O conforto cai um pouco, mas você tá indo viajar. Então, o importante é isso. Foca no final aí. E acaba que essas companhias de baixo custo auxiliam na locomoção mais rápida para essas viagens. E são essenciais, assim. Eu nunca utilizei muito táxi, aplicativos como Uber, que a gente acaba usando muito no Brasil. Eu nunca utilizei lá fora. Geralmente eu me locomovia andando ou de ônibus. Mas na maioria das vezes é andando, né? Que andando você acaba conhecendo a cidade mais, acaba explorando partes que você não saberia. Você, Para fazer essa viagem, fez planejamento todo sozinha, ou você teve ajuda de alguma empresa que você contratou o serviço? Vixe, nem tive empresa nenhuma. Nesse momento fui eu, comigo, analisando tudo o que eu tinha guardado também, porque, querendo ou não, mesmo tendo essas bolsas, você tem que ter um dinheiro guardado para eventuais gastos que você tenha, né? Nunca se sabe o que vai acontecer na viagem, né? Algum perrengue, alguma coisa, algum trem que você perde, algum ônibus, sempre tem que ter isso. Então, eu mesma fiz o planejamento das minhas viagens. Essa última viagem que eu fiz, o roteiro eu que montei sozinha. Às vezes eu procurava em alguns sites também para me ajudar a montar. Sites que falavam especificamente sobre aquele país, locais que valeria a pena visitar. E eu dividi os dias certinho para ver cada local. Então, basicamente foi tudo eu, através da pesquisa, né? Que é essencial. Ótimo. Júlia, só para falar para ti, que já chegamos a 40 minutos de live. Então, gente, mas já? Passou voando também, eu achei assim. Passou rápido mesmo, nem parece. Não parece. Olha, eu disse que ia separar 20 minutos nossa live, né, pra gente responder as perguntas das pessoas. Até agora tem duas perguntas, mas tem que responder mais perguntas, porque aí tá acabando, tá? Exatamente, faz aí, gente. Se alguém tiver. Faz aí as perguntas, gente. Tá super interessante nosso papo, mas já temos 20 minutos aqui. E tem duas perguntas aqui da Yasmin. Pra Júlia. O que você acha que é essencial para conseguir a bolsa fora? Bom, o que eu acho essencial para conseguir uma bolsa fora é o idioma. Querendo ou não, hoje em dia é essencial você desenvolver o idioma daquela bolsa que você quer. Por isso que eu salientei tanto e falei da importância do planejamento. Se você sabe qual bolsa você quer, e se você sabe que ela abre em determinados tempos específicos, você pode se planejar para aprimorar aquele idioma. Se você sabe que aquela bolsa abre sempre em setembro, e você tem esse ano abre em setembro e no ano que vem também, você pode se planejar para o ano que vem. E até lá, você aprimorar o idioma que você quer participar, do país que você quer ir. Então, eu acredito que é essencial o idioma. Ótimo. A outra pergunta é da Emanuele. Qual o país dos sonhos? Gente, que difícil. Muito difícil. Porque eu tenho sonho de conhecer tanto lugar. Mas eu acredito que hoje eu tenho a vontade de conhecer a Tailândia. A Tailândia é um país que... Muita vontade, assim. Totalmente fora e um continente que eu não conheço também, né? Sim, Tailândia, inclusive, é conhecida pelas paisagens naturais belíssimas, não é isso? Exatamente. Aquelas ilhas, águas verdes, azuis, lindíssimas. Também me apaixono por esse tipo de país que tem esse paisagem, né? Eu sou muito fã de natureza, essas coisas assim. É lindíssimo. Só de ver as fotos você já fica encantado. Imagina vendo pessoalmente.
Verdade. Verdade. Olha, a Olha, a Júlia Júlia tem tem aqui aqui a a gente, gente, inclusive é uma amiga, inclusive é uma eu converso com amiga, ela eu pelo converso com WhatsApp. ela pelo Ela WhatsApp. está querendo Ela saber está mais querendo sobre o saber processo mais de sobre o aplicação processo de da bolsa, que aplicação ela da está bolsa, dizendo que que ela ela está chegou dizendo que ela depois, chegou depois. e ela não, E ela e você não. já comentou, E você né? já Mas comentou, para né? quem, Mas quem para chegou agora, quem quem está chegou chegando agora, agora, quem está pode chegando comentar um agora, pouco pode mais. comentar um pouco mais. O processo de Posso sim, aplicação da Processo de claro. bolsa. aplicação da bolsa. Beleza. Eu falei sobre duas bolsas, né? A primeira na Itália, que é o International Careers Festival. E o processo de aplicação dessa bolsa, ele é baseado primeiramente no envio do teste de inglês, além do envio também dos seus dados pessoais. Eles analisam, primeiramente, o seu nível do inglês. E uma vez que você é aprovado nessa parte, atestando que você sabe o inglês, eles fazem uma análise do seu currículo. Então, se você, a gente tinha comentado anteriormente, se você já fez atividades extracurriculares, se você já participou de projetos voluntários, já fez trabalhos, publicação de artigos, isso conta muito nessa hora. E é essa hora que você deve mostrar para eles tudo que você fez, né? As coisas importantes e relacionadas ao evento. E, além disso, eles também contam com a carta de motivação, que você conta para eles o porquê você se interessa, né, por aquele evento, porque esse evento vai ser importante para você, para sua carreira profissional, para suas habilidades pessoais. E basicamente esse é o processo seletivo do evento da Itália. Já o evento da Alemanha, o processo seletivo é um pouquinho mais complicado. O evento da Alemanha é o Muimun. Depois, se você quiser entrar no meu perfil, tem lá tudo certinho os nomes. Esse evento, ele tem que mandar 2 cartas de recomendação. Uma delas deve ser da sua escola ou universidade, e a outra pode ser de qualquer pessoa, né? E você tem que enviar algumas essays, que são basicamente textos que você faz a respeito de algum tema. No caso deles, eles pediam uma carta de motivação, pediam também por que você estava interessada em especificamente participar do modelo das Nações Unidas e no comitê que você tinha escolhido, representando o país que você escolheu. No meu caso, eu escolhi participar do comitê de direitos humanos, representando Myanmar. Então, eu tive que falar por que eu me identificava com aquele país, porque eu queria representar aquele país naquele momento. E foram 7 textos, basicamente, que eles pediam, e 2 cartas de recomendação. E, além disso, tinha a segunda fase, que era uma entrevista em inglês. E aí, nesse momento, que tem um teste, né? Eles não tinham pedido nenhum certificado. Mas a segunda fase, eu não sabia dessa segunda fase. Tinha que a entrevista em inglês. E aí é essa forma deles saberem se você realmente sabia o idioma, né? Além dos textos também, que querendo ou não, vão demonstrar que você tem habilidade, né? Mas basicamente são esses os processos, as etapas do processo seletivo. Que ótimo, consegui Que ótimo. entender Consegui melhor entender agora melhor agora mais o processo de claramente o aplicação processo para de cada bolsa. aplicação para cada bolsa. A pessoa realmente A tem que pessoa trabalhar realmente tem que muito trabalhar muito antes, antes, preparar para poder preparar começar para a poder aplicação, porque começar a se deixar fazer aplicação. tudo em Porque se cima da deixar hora, fazer eu tudo acho em que cima não da dá, né? hora, Porque eu são acho que não 7 dá, e né? Porque 6, são 7 e se eu 6, não me engano, se eu não me engano. Exatamente. É isso? É muita Nossa, coisa. Nossa. É muita coisa. Quando eu vi também, eu falei, não Eles acredito. especificavam o tanto de palavras em cada vez. Especificavam. Mas eram essays curtas, tinha algumas que eram de no máximo 500 palavras, 250. Basicamente era essa a média, né, das palavras. E outra coisa que eu acho que você não comentou, para para aplicar para a bolsa, tem que pagar algum valor ou não se paga nada? Não se paga nada. Bom, na Bolsa da Alemanha, você não paga nada para aplicar. Você só entra no site, vê o edital bonitinho, vê as especificidades de cada bolsa e tá ok. Já no da Itália, você tem que fazer o pagamento de 15 euros para participar dessa bolsa, para participar do processo seletivo. É uma coisa que eu tenho para falar também, é que existem muitas bolsas que pedem o pagamento para você participar do processo seletivo. É uma coisa comum, querendo ou não. Algumas bolsas também, elas retornam o dinheiro caso você não seja selecionado. Basicamente, esse dinheiro é para custear o processo seletivo e também custear as bolsas que
que eles estão cedendo para as pessoas, né? Então, existem esses dois tipos de bolsas diferentes. Ótimo. Ótimo. Mais uma pergunta, Mais uma pergunta da da Cá. Cá. Ela Ela está tá perguntando perguntando qual é o país que qual é você o mais país que indica você para mais fazer indica para intercâmbio? fazer intercâmbio? Para fazer intercâmbio, bom, é uma pergunta difícil, porque depende muito do seu objetivo, né? Que nem eu havia falado antes. Se o objetivo é desenvolver a língua, e a língua que você quer desenvolver é o inglês, você pode escolher entre diversos países. Pode escolher entre a Inglaterra, pode escolher os Estados Unidos também, pode escolher também pelo custo-benefício que tem em alguns países que ensinam a língua inglesa, como a Irlanda, né? Existem diversas possibilidades mesmo. Dentre os que eu fui, que eu posso falar, eu acredito que se você quer desenvolver o inglês, dentre os países que eu fui, eu acho que a Holanda seria um país que você conseguiria desenvolver o inglês, porque parece estranho, só que a Holanda é um país que as pessoas falam muito inglês e em detrimento da própria língua deles, inclusive. Eles falam mais inglês do que o próprio holandês. Essa eu não sabia, uma Essa eu não curiosidade. sabia, uma curiosidade. Pois é. Eu também não sabia muito não, mas ao longo do tempo que eu fiquei lá, eu percebia que tudo era inglês. E as faculdades também, eles têm uma ótima aceitação com estudantes internacionais. Os cursos são em inglês. Os trabalhos, geralmente as pessoas se comunicam nos ambientes de trabalho em inglês. Então, acredito que dentre os países que eu visitei, a Holanda seria um ótimo. Muito bom. Muito bom. Dica. Temos aqui, nós Temos tivemos aqui, nós tivemos perguntas, a perguntas, gente a vai gente vai finalizar finalizar daqui daqui a a 5 minutos. E 5 tem a última minutos. E tem a pergunta última aqui da pergunta Jennifer, aqui da que Jennifer, que é quanto tempo você ficou quanto em tempo cada você país? ficou em cada Ela já país? comentou, mas Ela já pode comentou, mas pode repetir, se quiser, tem mais alguns minutos. tem mais alguns minutos. Bom, dessas duas bolsas que eu comentei, na Itália eu fiquei, acho que foram 8 dias, e na Alemanha também. Eu fiquei 8 dias em cada país. Basicamente, foi um intercâmbio muito curto, porque, como eu havia comentado, esses supriam a minha rotina e a necessidade do momento, né? Como eu trabalho aqui no Brasil, eu não tinha muita possibilidade de fazer um intercâmbio longo. Então, eu busquei eventos curtos que eu pudesse imergir na cultura que eu estava indo e ainda assim viajar de forma gratuita, né? Que é essa parte boa. Então, foram curtíssimos, mas foram bem proveitosos. Ótimo, então se vocês não têm Ótimo, mais então se vocês não têm perguntas, mais eu vou só perguntas, pedir para a Júlia eu vou agora só pedir para a finalizar Júlia com agora uma finalizar mensagem com para quem uma está indo lá mensagem fora, uma mensagem até de da hora, motivação, uma que eu sei mensagem até de que são mais motivação, tempo que está eu passando um conflito sou mais difícil, tempo né? Tem participando pessoas com que estão tem pensando pessoas em desistir que de um mestrado de fora um ou de alguma mestrado bolsa que fora, ela ou de tinha alguma bolsa ganhado e não quer que ir está por medo. ganhado e não quer ir Agora, por Júlia, medo. só uma mensagem mesmo de Agora, Júlia, motivação só para de as pessoas que motivação estão para as pessoas assistindo que aqui estão agora assistindo e aqui quem pode agora e assistir no quem futuro. pode assistir no futuro. Bom, eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês têm que ter paciência. E vocês têm que também saber que nesse caminho vão existir muitos nãos. Muitos nãos. Mas conforme esses nãos vão aparecendo e você vai se aprimorando entre eles, o seu sim vai chegar. E o sim vai ser para a oportunidade que você mais sonha. E é por isso que é importante você aplicar para diferentes bolsas, mesmo que você fale assim, mas por que eu estou aplicando para essa bolsa? Eu nem sei direito como funciona isso, eu nem sei como faz uma carta de motivação, eu nem sei como pedir uma carta de recomendação. E aí, nesse processo, você vai aprendendo como faz esses documentos, você vai aprendendo como juntar as palavras melhor. E aí, nesse momento, você vai se desenvolvendo e conquistar aos poucos, com paciência, a Bolsa dos Sonhos. Obrigada, então, Júlia, pela mensagem. Foi excelente, inspiradora também. E agradeço a participação, agradeço a todos que estavam aqui assistindo com a gente também. E apareça na nossa próxima live, que já está finalizando com a nossa próxima convidada. E é isso, tá? Obrigada, vamos finalizar aqui a live.
Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.